Bom, agora que a gente já entendeu como funciona o lado do servidor, vamos dar uma olhada no lado do cliente. Para isso, a gente vai estar instalando uma ferramenta aqui que a gente vai utilizar muito no resto do curso, em questões de vulnerabilidade web. E, particularmente, se vocês continuarem nessa área de segurança, vocês vão utilizar a vida inteira. É uma ferramenta que eu utilizo praticamente para tudo que eu vou fazer, qualquer teste, qualquer ambiente web que eu vou testar. Essa ferramenta ela está comigo aqui, que é o Burp Suite. Por padrão, ele já vem instalado em sistemas operacionais de pentest, né, como o Kali, por exemplo. Só que no nosso caso aqui ele não está instalado. Então a gente pode estar acessando aqui o site do portswig.net. E aqui ó, a gente vai ter uma abinha de produtos. Em produtos a gente tem o Burp Suite. Temos várias versões, a gente tem a versão empresarial, a versão profissional e temos a versão community, que é a versão gratuita, né, que a gente vai estar utilizando. Ele pede um e-mail aqui para você estar adicionando. Eu vou utilizar o tempemail.org mesmo. Eu não lembro se ele precisa de um e-mail válido, mas só para garantir, eu vou estar pegando um e-mail aqui no Tempemail. Aqui você pode estar escolhendo a versão, né? Por padrão aqui já é o 64 bits, a versão Community e Download. Ele vai começar a baixar um arquivo SH, até que está baixando rápido. Baixou, ok, eu vou fechar aqui o meu browser, vou pegar meu terminal e eu vou lá na pasta Downloads, que é onde ele está. Tá aqui o Burp Suite. Eu vou dar permissão para ele de execução e vou rodar ele. Posso rodar ele com SH. Na verdade, acho que eu nem precisava dar ele permissão de execução. Ele vai abrir uma interfacezinha gráfica aqui. É muito simples, next, não tem segredo para instalar. Se você quiser mudar o diretório onde ele vai estar instalado, eu vou deixar no padrão mesmo. Eu vou deixar ele criar um syslink. E ele vai começar a instalação. Não sei se vai demorar, mas finalizando aqui, eu já volto. Bom, aqui ele finalizou. E uma vez que ele finalizou, ele vai ter aparecido aqui na minha interface, né? Se eu pesquisar aqui agora, eu tenho o Burp Suite. Se eu tiver sem uma interface gráfica, né, como o GNOME, estiver usando um i3, por exemplo, ele baixou um executável dentro da pasta padrão, né, que é a .burp suite aqui dentro. Acho que está em updates. Não, acho que não é aqui dentro não. Tem de ver onde que ele instalou, que é para você ver o executável que ele criou. Mas você pode dar um accept aqui. E aqui já é a interface dele de quando ele inicia, né? Você pode dar um next, next. E tá aqui a interface do Burp Suite. A primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui em Burp, User Settings. Não, acho que é em Settings então. Aqui em Settings, User Interface, Display, e vou colocar modo Dark, porque sinceramente ninguém merece. Vou aumentar aqui um pouquinho porque eu sou cego. Beleza. Então essa aqui é a interface do Burp. O que é o Burp? O Burp ele é um proxy HTTP, certo? Nessas versões mais atuais, ele já vem com esse botão aqui, ó, em proxy, certo? Intercept, ele já vem com essa opção aqui, ó, Open Browser, que assim que você clica nele, ele abre uma versão do Chromium. E para que serve isso? É um browser como qualquer outro, eu consigo acessar o Google, por exemplo, consigo acessar qualquer serviço. A grande jogada do Burp é que ele consegue interceptar todo o tráfego HTTP
e o WebSocket que está passando aqui pelo meu browser. Então, se tem uma conexão passando pelo meu browser, HTTP ou WebSocket, ele intercepta. Então, por exemplo, eu posso marcar aqui Intercept Zone e eu posso fazer, por exemplo, uma pesquisa no Google. Repara que ele já começou, inclusive, a interceptar algumas coisas, que é essas questões de sugestões e tudo mais. Eu vou deixar passar aqui, vou deixar passar tudo. E vou pesquisar, por exemplo... Na verdade, para ficar mais simples, eu não vou pesquisar aqui não, vou pesquisar... Oh, meu Deus do céu. É muito pacote. Eu vou abrir uma nova aba aqui, ó, para não atrapalhar, mano. Então, por exemplo, se eu abrir qualquer coisa e pesquisar google.com, repara que ele já consegue interceptar o pacote, interceptar o pacote HTTP antes dele ser mandado para a internet, né? Então, tipo assim, antes do pacote ser enviado para o meu roteador, para ser enviado para a internet, o Burp aqui, ele intercepta e pausa esse pacote. Repara que o browser, ele tá aqui aguardando infinitamente e vai ficar enquanto eu tiver com o proxy aqui aberto. E aqui eu consigo ver exatamente o que eu estou enviando, né? Eu consigo ver o pacote cru, eu consigo ver o método que eu estou acessando, a página, né, que eu estou buscando, que no caso aqui é a raiz, a versão do meu HTTP, a versão é do HTTP que eu estou utilizando, o host que eu estou acessando, que no caso é google.com, os cookies que estão sendo enviados e alguns outros parâmetros aqui do cabeçalho, que por enquanto não são tão importantes assim. A gente tem o user agent, que está sendo passado aqui. E tudo isso daqui eu consigo manipular. Eu consigo escrever qualquer coisa aqui, eu consigo manipular o pacote aqui em qualquer momento. Eu posso optar em deixar o pacote passar ou dropar ele. Se eu dropo ele, ele simplesmente não é enviado, né? E uma função muito útil aqui do Burp, por exemplo, se eu pesquisar teste, como eu estou usando o Chromium, ele já pesquisa diretamente aqui no meu browser. Quer dizer, ele já pesquisa diretamente no Google, né? E eu poderia, por exemplo, alterar essa pesquisa, né? Alguma mais, outra mais coisa. Vou copiar isso daqui porque eu vou colocar ali no OK também, porque eu não sei se ele vai fazer alguma diferença, na verdade. Vou passar e repara que eu consegui alterar o pacote aqui em tempo de execução, né? Eu poderia também, uma outra função muito útil do Burp, eu vou passar o pacote. Ele é o próximo, né? Ele tá na fila, o pacote. Então eu vou mandar passar, O que eu pesquisei? Pesquisei alguma outra coisa. Vou passar de novo então. De novo. Ele vai estar aqui em algum lugar. Aqui, ó. Tá aqui. Eu posso clicar com o botão direito no meio do pacote e ir em repeater, né? Repeater é uma função que a gente vai utilizar muito. Cliquei uma vez para repeater. Se eu chegar aqui no repeater agora, o que eu consigo fazer aqui? Aqui eu consigo trabalhar com o pacote. Né? Por exemplo, eu posso mandar esse pacote que eu vejo a resposta do servidor. Aqui eu tenho o header HTTP, então eu consigo ver que ele respondeu com o 200 OK. Esse aqui é o header cru, né? Eu consigo ver o 200 OK, o content type, que é basicamente me dizendo o tipo de arquivo que ele está me retornando. E aqui algumas outras informações. Logo um pouco para baixo eu já tenho o HTML, né? Eu posso, por exemplo, renderizar aqui, ó, que o próprio Burp ele já tenta renderizar todo aquele HTML para me mostrar o que ele está sendo exibido. Tá, mas para que isso daqui é útil? Muitas vezes é quando você está testando ataques como SQL Injection ou de XSS, você tem que testar todos os parâmetros, né? Por exemplo, aqui ele está passando um montão de parâmetros via GET. Então, para você não ter que ficar acessando a página, digitando lá no input, bonitinho toda hora para testar, a gente testa diretamente aqui, né? Então eu consigo manipular o pacote diretamente aqui. Eu altero ele, já envio, já consigo ver como que o servidor ele se comportou, né? Então é uma função muito útil. O Burp é uma ferramenta extremamente útil para a gente estar conseguindo manipular os pacotes HTTP. A gente vai utilizar ele nas próximas aulas, até para vocês pegarem mais o jeito. Mas a grosso modo é assim que funciona. A gente consegue trabalhar tanto com o
o client, né, quer ver os pacotes que o client envia, quanto os pacotes que o server responde. A gente pode configurar o Burp para ele mostrar os pacotes de resposta. Antes de abrir direto no browser. Se eu vir aqui, por exemplo, em Proxy Setting, e se eu descer um pouquinho aqui, ó, eu tenho aqui, ó, Response Intercept Rules. Aqui ele tem algumas regras que a gente pode estar mexendo. Só que aqui, ó, repara que a caixinha de interceptar as respostas, ela está desmarcada. Então eu posso marcar essa caixinha aqui, que agora ele vai me mostrar também as respostas. Então se eu desço isso aqui um pouquinho para cá, posso fechar essa tela aqui também. Eu vou marcar para interceptar e vou recarregar a página. Ele vai as requisições, né, que ele está enviando um post, né, a gente pode ver que está enviando um post de log, provavelmente do Google aqui. Requisições ainda, requisições. Isso aqui é tudo lá do cliente. Aqui agora, ó, já é uma resposta. Então, a gente também consegue visualizar as respostas. Da mesma forma, eu consigo alterar também, né? Tudo que está aqui pode ser alterado. Eu consigo ver tudo bonitinho. Então, basicamente é assim que a gente consegue visualizar o conteúdo HTTP e mexer, né, e trabalhar com os pacotes diretamente. Por isso que o Burp Suite é uma ferramenta tão útil, né? Porque a gente consegue trabalhar ali manualmente com os pacotes HTTP. Né? Então, por isso que é uma ferramenta tão útil. E com o passar das aulas, vocês vão entendendo melhor como que ele funciona, as funcionalidades deles, tudo bonitinho. Mas, a grosso modo, é isso aí.